vamos para o tópico de educação. Eu costumo dar essa aula e a gente vai falando de forma muito rápida. Pode ser que você considere aí que eu estou falando muito rápido, eu estou correndo, mas o objetivo é que essa videoaula não fique tão longa, né? E se você tiver alguma dificuldade, você pode assistir essa videoaula mais de uma vez, né? Você pode repetir, ou então se você configura aí o YouTube, bota aí o professor Evandro falar mais devagar, o vídeo vai mais devagar e talvez você compreenda melhor, tá bom? Então vamos aí aos dados sobre a educação. Em relação à educação José de Freitas, o primeiro dado que nós temos é a escolarização. Lembrando que este dado é um dado de 2010, então 98,7% dos estudantes de 6 a 14 anos estão na escola. Então 98,7% é a taxa de escolarização das crianças e dos jovens de 6 a 14 anos em José de Freitas. O IDEB dos anos iniciais, né, dado de 2021, é de 4,8, essa é a taxa do IDEB, essa é a nota do IDEB, e dos anos finais, 4,3. Esses dados sobre a educação em relação ao IDEB, eles costumam ser cobrados também para os cargos de professor, os cargos de fundamento da educação. Então, às vezes, o elaborador lá da tua prova, né, o cara que vai fazer a tua prova, organizar a tua prova, né, de concurso, ele disse assim, rapaz, essas questões em relação às informações da educação de José de Freitas, vamos colocar aqui para aqueles que vão concorrer para a educação, para coordenador pedagógico, para professor, né, para intérprete de Libras, seja lá qual for o cargo da área de educação. Então pode ser que ele cobre esses dados da educação de José de Freitas para esses cargos. Estou dizendo isso que não é raro isso acontecer. Tá bom? Ultimamente, eu tenho visto aparecer questões sobre a educação. É raro aparecer perguntas sobre os dados educacionais, mas eu já encontrei algumas provas de concurso que eles perguntavam o número de escolas do município, né? Então, no caso de José de Freitas, o número de escolas do ensino fundamental são 29 escolas, e o número de escolas de ensino médio são 6 escolas. Já que a gente já falou do número de escolas, vamos falar também do número de docentes. O número de professores em José de Freitas, 110 professores no ensino médio e 336 professores no ensino fundamental. Essas eram as informações sobre a educação em José de Freitas. Lembrando que dados sobre a educação não são tão recorrentes nas provas de concurso, que cobram conhecimento sobre o município, e eu já encontrei muito pouco perguntando o número de escolas, tá? A gente aqui sempre fala de muitos dados, né, sobre o município, porque nós temos como objetivo errar pelo excesso e não pela falta, né? Nós tivemos um concurso recentemente, o concurso de Paço do Lumiar, em que a gente abordou, nós tivemos 2 aulas, né, para o concurso de Paço do Lumiar, uma que a gente abordou a fonte, que era a fonte que a gente está abordando aqui, que é o IBGE, e um outro que a gente abordou uma fonte indicada no próprio edital, que falava lá sobre o manual turístico do município de Paço do Lumiar, e abordamos lá sobre as lendas, né? E parecia uma informação boba sobre as lendas, mas aí caiu lá na prova do concurso de Paço do Lumiar uma questãozinha sobre lendas, e aqueles que adquiriram o nosso material em PDF, né, chegaram professor, como caiu a questão das lendas lá, e muita gente que não tinha adquirido nosso material terminou errando essas questões. É por isso que a gente está sempre abordando para você que o ideal é você responder o maior número de questões. Eu faço as nossas videoaulas e aí eu digo, olha, a gente vai fazer mais de 70 questões, né? Tem um comentário num dos vídeos nossos sobre um município que a gente abordou a aula, que um dos seguidores lá do canal colocou que é uma mágica conseguir elaborar 100 questões sobre o município, né? Provavelmente que a história do município é recente, os dados do município são poucos, tal, mas a gente aqui faz o nosso esforço para fazer, a elaborar as questões, o máximo de questões possíveis sobre o município, que é para a gente conseguir prever todas as questões que aparecem lá. Então não é raro os nossos seguidores, não só o que assistem às nossas videoaulas, mas principalmente aqueles que adquirem o nosso caderno de questão,
fechar a prova de conhecimentos locais, tá certo? Então isso é comum acontecer. Você está aí duvidando do que eu estou falando, né? Porque eu sou suspeito para falar da qualidade do nosso material. Dê uma olhada aí no comentário dos vídeos lá de Passo do Lumiar, né? Que é o nosso último concurso. Dê uma olhada aí nos concursos mais antigos, né? De Juazeiro do Norte, no Ceará, dos concursos de, deixa eu ver, aqui do Coroatá, né, com o município do Coroatá. Então a gente está trabalhando já há algum tempo com vários concursos, com várias prefeituras municipais, tá? Então vamos dar para dar continuidade, que aí se eu começar a falar aqui, comentar sobre outros concursos, sobre outros assuntos, a gente vai longe, né? E aí você termina saindo do foco, o foco desta aula, que é abordar os conhecimentos locais do município de José de Freitas. Você se interessou pelo nosso material? Clica aqui no QR Code ou no link do WhatsApp e não esqueça do nosso conselho, que é estude, porque quem estuda, Deus ajuda.